Pessoal, vamos então fazer um breve estudo das energias elementais e espíritos da natureza. Veja, eu queria colocar o seguinte aqui. Às vezes, assim como a palavra éter, a palavra elementais, energias elementais, espíritos, mas principalmente a palavra elemental. A palavra é usada em diferentes contextos. E não é que esteja errado, porque este autor disse isso e esse autor usou a mesma palavra para falar sobre outra coisa. Energia elemental. Elemental, enquanto seres elementais. Isso às vezes é muito confuso. Este conhecimento, ele veio de algumas fontes, por exemplo, a teosofia trabalha um pouco sobre isso. Existem outros campos, as obras psicografadas começaram a entrar nestes âmbitos, alguns termos mais recentemente, nós vamos explorar aqui. Então, assim como a palavra éter, algumas palavras são usadas em diferentes contextos. Os elementais da natureza, enquanto seres, como fadas, gnomos, eles, durante a Idade Média, por exemplo, foram utilizados muitos mitos e lendas e, às vezes, estudos que vêm desses mitos e lendas transformam isso em coisas diferentes. Cada país teve ali, usou um termo, uma palavra, mas aí o escritor fala, não, mas é a mesma coisa. Enfim, vamos nos abster de dizer o que é certo e o que é errado, porque, às vezes, diferentes escritores vão usar a mesma palavra para significar duas coisas diferentes. Então fiquem atentos a isso. Nós aqui vamos trazer o nosso entendimento baseado em alguma literatura que usamos e que isso fique como uma maneira de compreender estas palavras. Não é certo ou errado ou a maneira final. É um desenvolvimento da nossa conexão com estes reinos que são tão ainda inexplorados e tão ainda numa névoa, né, de compreensão para nós. Por estarmos um pouco distantes, e essas informações vêm de diferentes fontes. Então, isto tendo sido dito, nós vamos explorar estes conceitos, baseado na literatura que vamos trazer. E entenda que, às vezes, o mesmo conceito pode ter sido utilizado em diferente contexto por outras literaturas, ou por outras linhas filosóficas ou religiosas, certo? Então, continuemos aqui com os espíritos da natureza e as forças elementais. Aqui a gente já traz um trecho do livro Evolução no Planeta Azul, quando se fala, foi feita uma pergunta sobre o que é mironga. Então, a resposta foi: para fazermos mironga, utilizamos as energias elementais dos 4 elementos, terra, ar, fogo e água, e dos espíritos da natureza, duendes, silfos, salamandras e ondinas, ligados a esses sítios vibracionais, e que lhes são afins, e os mais variados catalisadores, junto com aparelhos encarnados para agirmos no plano terra material. Então aqui vocês veem que já vem a definição da diferença entre energias elementais, que são energias presentes nos elementos, estes elementos que estão ali nas esferas sutis, e dos espíritos da natureza, que são seres que trabalham a partir do campo de vibração etérico, que sua existência vai até o etérico. Nós não vemos eles, porque eles não têm contraparte física densa. Então, esses espíritos da natureza têm sua contraparte etérica, mas não têm física. Às vezes, em algumas ocasiões, é possível para algumas pessoas ver estes espíritos da natureza em situações específicas por uma capacidade de transitar em frequências diferentes, certo? Aqui do mesmo livro, nós temos essa questão que vai mais elaboradamente explicar as energias elementais.
o que são energias elementais, formas, pensamentos elementares, espíritos da natureza. Então, vovó Maria Conga diz: energias elementais são as ligadas aos sítios vibracionais relacionados aos 4 elementos ar, terra, fogo e água. Nessas energias, numa mesma faixa de frequência, estagiam os espíritos da natureza, ou seja, estão em estágio, aprendizado. Silfos, duendes, salamandras e ondinas, erroneamente confundidos com as próprias energias elementais, certo? As formas, pensamentos elementares, ou seja, existem elementais que são criações da nossa mente, que também são chamados de forma-pensamento. Então aqui ela aclara este ponto. As formas, pensamentos elementares estão à volta dos homens, densas e pegajosas, enfermiças, em decorrência dos pensamentos continuamente emitidos e da baixa condição moral. Essas concentrações fluídicas que vagueiam, pesadas em volta dos filhos, são transmutadas pelos espíritos da natureza, sob o nosso comando mental, retornando aos recantos da natureza que lhes são próprios por intermédio do aparelho mediúnico que, com seus fluidos animalizados, funcionam como eficaz exaustor. Então, veja, o nosso pensamento, nosso pensamento repetitivo, ele cria formas nocivas, que são esses elementais, às vezes chamados de elementais negativos. São criações, seriam como seres elementais sintéticos, criados por nós, e que trazem energias enfermiças, né, energias de doença. E aqui explica por isso que quando vamos para sítios de natureza, nós sentimos, nossa, como eu estou mais leve, porque todo este trabalho de limpeza acaba acontecendo, certo? Continuando aqui, este estudo, nós temos então as seguintes definições, conceitos que nós estamos dando neste estudo, certo? Que, como dissemos, podem ser usadas de formas diferentes por diferentes autores em diferentes contextos. Então, veja, existe a separação entre as forças ou energias elementais que seriam geradas dentro dos próprios elementos da natureza, água, fogo, terra, ar, e o éter ali como um elemento de criação. Os espíritos da natureza é que são esses pequeninos guardiões, e às vezes não pequeninos porque eles estagiam na natureza, né? São estagiários, estão aprendendo, e existem desde os espíritos mais simples até espíritos mais elevados que cuidam de grandes regiões, de grandes situações, de grandes campos vibracionais. Então seriam os guardiões dos sítios vibracionais naturais. Como dissemos, desde aqueles mais singelos que estão no início de sua caminhada, no seu aprendizado, até espíritos da natureza bastante complexos e antigos e bastante com muito conhecimento. E uma outra palavra que às vezes é usada de diferentes formas em diferentes contextos, porque vem da antiga Índia e por falta de tradução específica vai sendo usada em diferentes contextos, é a palavra Deva, que pode ser traduzida como anjo, mas cuidado porque a palavra anjo também é usada com uma conotação muito voltada para aquela religião cristã medieval, certo? Então os Devas são, de uma forma muito simples aqui colocada, os artesãos das formas. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais este contexto, mas eu queria falar com vocês sobre os Devas rapidamente. Os Devas recentemente têm sido mais explorados. Por quê? Porque dentro da nova regência, da nova Terra, nos novos momentos de existência da humanidade terrícola, vamos ter então uma interação maior tanto com as energias elementais, mas de uma forma mais harmônica e não de usufruto, não um uso egoísta destas energias. Nós temos que reequilibrar e balancear o uso que fizemos destas energias elementais. A nossa reconexão com os espíritos da natureza também de forma harmoniosa. E o trabalho com os Devas, que deveríamos nos aproximar destes seres, que são verdadeiros
anjos de luz com muito conhecimento e estão numa categoria acima do reino hominal, já em sua evolução. Estes devas, este assunto era bem difícil de se aprofundar. Recentemente, algumas publicações e alguns conhecimentos estão vindo para nós. Às vezes, até algumas imagens nós já temos de clarividentes que conseguiram captar. Então, a gente trouxe aqui alguns trechos para estudarmos a respeito deste tema. Estes trechos, então, que nós trazemos aqui, são de publicações recentes. Eu coloquei o nome do autor e o livro do qual retiramos estes trechos. São informações trazidas por Ramatiz. Existem outras fontes, mas como às vezes as palavras são usadas em diferentes contextos, nós escolhemos Ramatiz por ser aquele que estamos seguindo já a linha e trazendo essas definições por meio desta publicação para não aprofundar no assunto, buscando diferentes maneiras de dizer a mesma coisa. Então vamos nos fixar aqui. Então, sobre os devas. Os devas são anjos pertencentes a um reino superior ao reino nominal, no esquema evolutivo. Guardiões e conservadores da natureza, os devas cuidam dos elementais que trabalham a serviço deles. Não confundir devas, anjos puros e conscientes, com elementais, habitantes do subplano etérico que, embora também puros e ingênuos, possuem baixíssima consciência. Os elementais são seres intermediários entre o reino animal e o humano, em fase preparatória para as primeiras encarnações como seres humanos. Veja, aqui nesta publicação foi usada a palavra elementais para se referir aos espíritos da natureza que comumente denominamos de gnomos, silfos, ondinas, etc., certo? Então, essa publicação é diferente da publicação que estávamos utilizando anteriormente, por isso aqui ele usa a palavra elementais. Não confundir, como já dissemos, elementais com as energias dos elementos, certo? Então, continuando sobre os devas, muitos afirmam que o reino dévico é parte do reino angelical, que integra o fluxo normal da evolução após o nível humano. Outros dizem que é um reino à parte. Na verdade, o reino dévico funciona como uma espécie de bifurcação de rota, com retomada do caminho mais à frente, ou seja, quando o ser humano se liberta da roda das encarnações e chega ao plano nirvânico, ele pode seguir na linha evolutiva até a próxima etapa, que é o plano paranirvânico, ou pode optar por seguir uma rota alternativa, que é entrar no reino dévico. É como alguém que concluiu a graduação e pode optar por assumir uma carreira profissional e outro por fazer uma especialização ou um curso diferente. Ambos poderão continuar depois no mestrado, doutorado, pós-doutorado. Alguns anjos podem sair de sua escalada evolutiva normal e estagiar como devas, como se fosse uma especialização da tarefa angélica, e depois retornar ao fluxo normal que os conduzirá futuramente à condição de arcanjos. Aqui a última parte, então, desse texto, que nós retiramos do livro Missão Planetária, de Ramatiz e outros, por meio do médium Sávio Mendonça. Se não me engano, publicação do ano de 2017. Então, vemos que o conteúdo é recente. Aqui diz, então, o ser que opta por trilhar esse caminho vivenciará a expansão da consciência e o amor-doação de modo atípico. Imagine um deva cuidador de uma cadeia de montanhas mergulhado no mundo subatômico local, mundos minerais ou vegetais, pequenos animais, a fauna aquática, pássaros, outros animais, ventos, rios e florestas com suas complexas interações, permeando com seu amor cada átomo daquele local.
Os futuros biólogos e geólogos siderais, criadores de mundos, terão que ter tido experiência como devas para poder planejar e executar a geração de mundos físicos. Ou seja, um curso de arquitetura sideral. Nesta imagem que temos aqui, é uma representação, a partir de possível clarividência, de um deva de uma montanha. Então temos ali um monte e é um ser enorme, né? Se assemelha às vezes a um anjo, por isso as pessoas confundem e usam às vezes a mesma palavra e dizem que é o anjo protetor daquela região. São estes seres, os devas, que cuidam de situações relacionadas com a natureza, com a forma. Então pode ser desde uma coisa menor ou até uma montanha. Um deva pode ser às vezes os antepassados, eles diziam, o deus do vulcão, e o deus do vulcão realmente existe, é o deva que cuida daquele vulcão, e que em filosofias, religiões e tempos passados as pessoas chamavam tudo talvez de deuses, né? As palavras também vêm traduzidas dessas formas e tudo foi sendo dado como mitologia e lenda. Aqui temos mais algumas imagens. Antes era difícil encontrar imagens de devas, agora já temos algumas expressões artísticas de pessoas que tiveram a capacidade de ver este reino e transmitem estas formas. E pelo fato de ter essa irradiação que traz a imagética de asas, eles são então às vezes confundidos como anjos. E a palavra também tem suas conotações, né? Muito bem. Aqui nós deixamos então uma proposta para vocês de realizarem o exercício, o mesmo exercício que nós mostramos no meio do curso, né? Após os primeiros módulos, vocês podem fazer este exercício da meditação com a pedra, mas tentem fazer com um cristal etérico. Coloquem então um cristal etérico na palma da mão de vocês e façam o exercício de meditação com o cristal etérico e com essa parte então dos cristais, das energias, dos elementos e dos espíritos da natureza, nós finalizamos este curso. Eu gostaria só de deixar uma mensagem aqui de Nikola Tesla para finalizar o nosso curso, que é o seguinte: em um cristal temos evidências claras da existência de um princípio de vida formativo e, embora não possamos entender a vida de um cristal, ainda assim ele está vivo. Então essa é uma frase de Nikola Tesla com a qual nós finalizamos este curso. Espero que vocês tenham gostado e pratiquem, certo? Mantenham a prática, vão exercitando as percepções de vocês e o trabalho com as energias dos elementos e as energias dos cristais, certo? Um abraço, muito obrigado, tchau, tchau, pessoal!